Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Com a entrada de Jesus em Jerusalém, iniciamos a Semana Santa. Ao recordar os passos da paixão, morte e ressurreição do Senhor, seremos reconduzidos ao seu mistério pascal. A liturgia de hoje nos apresenta a bela riqueza deste mistério, onde Cristo, que sendo verdadeiramente o Senhor, ultrapassa o jeito humano de compreender seu senhorio, pois vem montado num jumentinho, entrega-se livremente nas mãos dos algozes e morre injustamente na cruz. Com isso, ele não apenas assume para si a figura do servo sofredor, como manifesta de modo definitivo que sua divindade, exceto no pecado, assume por amor a nossa humanidade. Hoje, subamos e corramos ao encontro de Cristo, prostremo-nos a seus pés como mantos estendidos e peçamos: salva-nos, Senhor. As intenções desta Santa Missa. Pela saúde de Gael dos Santos Marques, Nina dos Santos Marques, Domingo Ivo João Rodrigues, 7º dia, pela saúde de Olívia Alves da Ascensão e Maurício de Moraes, 3 anos de falecimento. Também a nossa Fabiana pediu para rezar por uma senhora que vai fazer operação na terça-feira, que ela está visitando sempre, levando a Eucaristia para esta senhora. Também por todos nós que participamos desta celebração em nossas igrejas particulares, nossas famílias. Queremos agora visitar todos vocês através desta celebração de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça da sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desarmai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos dizer alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: direi à filha de Sião: eis que o rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre ele suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: que este homem... E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e as irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. É uma procissão simbólica, mas com certeza aonde nós estamos agora, como falei, nos nossos santuários familiares, vamos procurar seguir todas as orientações, instruções, pedidos neste caso de oração, onde nós estamos, com os nossos familiares, filhos, netos, pais, amigos, vamos seguir e no mesmo jeito, imaginando que todos estamos aqui unidos, mas separados e longe, vamos fazer a procissão. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal.
virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Cante alto em sua casa, balança o seu ramo. Hosana, Glorifique o Senhor. Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Cantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de aclamação, prorrompem com voz triunfal. Cante junto com sua família. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana. Oremos. Deus eterno e poderoso, para dar aos homens um exemplo de unidade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concede-nos aprendizamento da paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Santo. Amém. Aquele que foi aclamado é agora desprezado, mas em tudo não se abateu, porque Deus tem certeza de que será exaltado. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me a língua dada. Eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa vida. Cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei. Oferecia para irem, façarem a rosto de bofetões e disparadas. O Senhor Deus, por não me deixei abater, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonaste? Ver e sacodem a cabeça. O Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o sociedade o ama. Meu Deus, por que me abandonastes?
Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, não fiqueis longe, ó, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, que me abandonastes. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós creis ao Senhor Deus de louvores, glorificai o descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, Deus, que me abandonastes. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Carta de São Jesus, instituição divina, não fez do ser igual a Deus uma ilusão, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de tudo. Assim, Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De nosso Jesus Cristo, segundo São Mateus.
Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E durante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Certo homem e dizei: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um a lhe perguntar. Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair, que comigo põe a mão no prato? O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou. Mestre, Jesus lhe respondeu. Tu o dizes. Enquanto comiam, tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice e entregou-lhes, dizendo: Bebei todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de ter foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vos ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: que decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Fiquai aí comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, se rezou: Se é possível, afasta-te de mim este cálice. Não seja feito como eu quero, mas sim. Voltando dos discípulos, Jesus encontrando e disse a Pedro: Vós não sois capazes de fazer vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que seja feita a tua vontade. Ele voltou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras.
Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entre os pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinha a mandato dos sumos sacerdotes e do povo. O traidor foi combinado com ele, sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus lhe Amigo, então lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Então, que estava com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso devia acontecer? Jesus disse à multidão: Vós vieste espadas e pães para me prender, como se eu fosse um anjo. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar e vós não me prendestes. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. E Jesus até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vi testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso de Deus e Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. O sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além vos digo, antes vereis o sentado à direita do vindo sobre a céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou, dizendo: Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a dizer e jurar, dizendo: esse homem. No instante, o matou.
lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que eu te cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é... Judas jogou moedas no santuário, saiu e foi sem força. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro e fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. E como dizes? E nada respondeu quando foi acusado pelos sacerdotes e anciãos. Quem perguntou: Não estás ouvindo de coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a pergunta: Eis que eu solte. Pilatos perguntou. Que faz Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas qual mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e poderia haver volta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e Eu sou pelo homem. Este é um problema vosso. Tudo respondeu. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho
e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão da cidade e o obrigaram a carregar a cruz a um lugar chamado, que quer dizer lugar. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteiro, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, acima da cabeça de Jesus, eram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e à esquerda de Jesus. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salve, se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acredita nele. Confiou em Deus e o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, de forte grito: Eli, lema sabachthani.